Nesse vídeo você vai conhecer mais sobre como é a vida de um cristão lá na Coreia do Norte. No segundo pior país do mundo para cristãos viverem, de acordo com a lista mundial da perseguição de 2022, adorar a Jesus Cristo é totalmente proibido. Lá só há espaço para o culto ao Estado e ao culto à família Kim. Estima-se que cerca de 50 a 70 mil cristãos que vivem lá estão presos ou em campos de trabalho forçado. E a perseguição vai tão longe que até familiares dos seguidores de Jesus costumam ter o mesmo destino dos capturados. Toda essa preocupação de Kim e seus comandados se deve porque, para eles, o cristianismo é a ameaça número 1 à soberania do governo. Desde o início do país, quando Kim Il-sung estava no poder, o Partido Comunista intensificou a opressão contra os cristãos secretos, justamente por serem considerados um perigo para o país governado pela família Kim. Vale ressaltar que todas as igrejas existentes no país são pequenas e secretas. Apesar de que na Coreia do Norte ainda existam, ao todo, existam 5 igrejas oficiais. Tá? Só que não pense você que isso prova que o país é a favor da liberdade religiosa. Tá? É somente para causar uma boa impressão para os estrangeiros que vão para lá. Até mesmo porque os norte-coreanos eles são proibidos de frequentar esses locais. Ou seja, a grande maioria, a grande parte das igrejas que existem lá são secretas. Outro fato difícil para os cristãos que vivem lá é que quando eles têm filhos, eles precisam viver a fé totalmente em segredo enquanto são crianças. Isso é claro para não ter o perigo dessa criança contar a outras pessoas, tipo um amiguinho da escola, por exemplo. Lá, eles não podem confiar em praticamente ninguém, em vizinhos, familiares, porque qualquer pessoa pode denunciar a fé deles para as autoridades. A vida dos cristãos na Coreia do Norte é uma pressão constante que pode resultar em violência e muito sofrimento. E um exemplo para ficar claro tudo isso foi o que aconteceu recentemente, quando o simples fato de carregar uma Bíblia já fez com que um grupo de cristãos norte-coreanos fossem enviados para uma aldeia remota com trabalho forçado e alimentação limitada. Isso de acordo com um relato compartilhado pela ONG Portas Abertas do Reino Unido. Essa ONG que, aliás, monitora a perseguição contra cristãos no mundo todo. E as perseguições só aumentam. Existe um termo chamado tipo de perseguição. Esse termo é usado para descrever diferentes situações que causam hostilidade contra os cristãos. E na terra de Kim Jong-un, os cristãos sofrem alguns desses tipos de perseguição que existem, que são a opressão comunista e pós-comunista e a paranoia ditatorial. Essa paranoia ditatorial, só para vocês entenderem melhor como que funciona, eu vou dar um exemplo. Lá no país deles existe uma lei chamada de Lei do Pensamento Antirreacionário. Devido a essa lei, existem punições severas para as pessoas de lá que, digamos, têm um pensamento ou adquire ali produtos externos. Traduzindo, a pessoa que não é alinhada com o governo e com o que Kim Jong-un pensa, sofre as consequências. E recentemente houve uma mudança nessa lei que intensificaram ainda mais as coisas. A procura dessas pessoas com pensamentos diferentes do que o governo acredita ficou ainda mais forte. E é claro que isso deixou ainda mais difícil a vida para os cristãos e líderes de igrejas clandestinas que vivem lá manterem os seus cultos e suas reuniões de oração. Lá também existem as fontes de perseguição, que são os executores das hostilidades, sendo elas violentas ou não violentas. As fontes de perseguição aos cristãos na Coreia do Norte são os oficiais do governo, partidos políticos, cidadãos, quadrilhas e até mesmo parentes. As mulheres cristãs também passam por maus bocados lá na Coreia do Norte. Quando elas são descobertas, elas são presas e passam então por violência sexual durante o processo interrogatório e na prisão.
Fontes ainda indicam que esse tipo de violação acontece diariamente dentro dos campos de trabalho forçado. E tem o fato ainda de que quando elas estão em liberdade e é descoberto que tinham antepassados cristãos, as mulheres são forçadas a se divorciarem e perdem a guarda dos seus filhos. Isso é bem triste, não é? E os homens? Todos os homens adultos na Coreia do Norte trabalham, ou pelo menos deveriam trabalhar, em locais fixados pelo governo. Na ditadura de lá, eles não têm o direito de interromper o serviço em hipótese alguma, e são obrigados a servir as forças armadas do país por pelo menos 10 anos. E é aí que a coisa complica para o homem cristão. Nesse processo, há uma investigação se a família do recruta tem conexão ou não com o cristianismo. Se algo for descoberto, ele será obrigado a fazer serviços considerados inferiores. Da mesma forma, os jovens que possuem alguma conexão cristã são designados para posições mais baixas nas universidades e nos locais de trabalho, além de, é claro, não poderem ser filiados ao Partido Comunista. Os homens cristãos também sofrem maus tratos e abusos físicos nos campos de trabalho forçado. Desde a pandemia, a coisa piorou. Com o fechamento das fronteiras para conter a propagação da Covid, os norte-coreanos cristãos correm mais riscos de serem pegos em fuga. Bom, sendo assim, então, eles não conseguem fugir para a China em busca de alimentos nem de remédios, Em 2021, o governo norte-coreano fez uma rara admissão de que a situação na Coreia do Norte é difícil. O fato já era óbvio para quem via de fora, que alertavam sobre o impacto das colheitas ruins aí na vida da população. Além disso, alguns especialistas afirmam que o número de pessoas em campos de trabalho forçado aumentou em pelo menos 20 mil pessoas. E essa situação afeta e muito todos os cristãos que vivem lá. Porque quando eles são conhecidos pelas autoridades por seus crimes antigos, por exemplo, como possuir uma Bíblia, eles são vistos como cidadãos inferiores, e tem qualquer ajuda alimentar negligenciada. Eles são os últimos a receberem qualquer tipo de auxílio do governo. A Coreia do Norte continua a ser extremamente perigosa para os cristãos e isso deve continuar por longos e longos anos, a menos que o regime aí ditatorial da família Kim acabe. Execução a sangue frio. Recentemente, cristãos secretos foram executados por soldados na Coreia do Norte. Tudo isso enquanto eles estavam reunidos para um culto. Policiais chegaram e invadiram o local na hora. Todos que estavam lá foram presos e logo depois foram mortos. Isso ocorreu numa região da Coreia do Norte cujo nome não foi divulgado por motivos de segurança. E de acordo com a fonte, as famílias dos cristãos capturados foram identificadas e levadas para uma prisão política. Ao todo, mais ou menos 100 pessoas foram presas. E com certeza elas não terão os melhores dos tratamentos. Serão torturados, submetidos a trabalhos forçados, sem comida suficiente ou liberdade para poderem fazer qualquer coisa. Bom, isso não impede, apesar dessas circunstâncias mortais, de os cristãos norte-coreanos louvar a Jesus Cristo através de suas ações corajosas. Não é difícil de achar relatos em cartas que contam como eles mesmos, os cristãos, eles lidam com essas perseguições. Continuam vivendo pela fé, que é o que Cristo nos ensina.